Olá, pessoal! Hoje a nossa aula vai ser sobre a ética no uso das redes sociais e nós vamos iniciar com o significado da palavra ética. Ética é um conjunto de conhecimentos extraídos da investigação do comportamento humano ao tentar explicar as regras morais de forma racional, fundamentada, científica e teórica. É uma reflexão sobre a moral. E nós temos também o conceito sobre moral. O que é moral? Moral é o conjunto de regras aplicadas no cotidiano e usadas continuamente por cada cidadão. Essas regras orientam cada indivíduo, norteando as suas ações e os seus julgamentos sobre o que é moral ou imoral, certo ou errado, bom ou mal. Então, nós não podemos nos confundir sobre o que significa ética com o que significa moral. Moral, ela representa os hábitos e costumes de uma sociedade, enquanto a ética é um comportamento moral individual. Então, moral, sociedade, ética, individual. E prosseguindo, a gente já entra no assunto, as instituições sabem o que você faz na internet? E como que se faz esse monitoramento no horário de trabalho? O que é certo, o que é errado, o que a instituição pode ou não, ou o que você pode ou não. Então, como que se dá esse monitoramento? A advogada especializada em direito digital, a Sandra Paula Tomasi, ela fala que as instituições podem sim fazer o monitoramento, e o que não podem, pois já seria uma questão de violação de privacidade, ou ainda, dependendo da situação, podem fazer até a demissão por justa causa. Então, basicamente, nós temos um quadro aqui que fala o que a instituição pode e o que não pode fazer em relação a esse monitoramento. A instituição pode ver quanto tempo o funcionário passa nas redes sociais, quantas vezes por dia ele checa o e-mail pessoal, acompanhar o que ele diz sobre a instituição nas redes sociais, desde que seja uma configuração que tenha permissão. Se for uma conta fechada, claro que não vai ter condição. Monitorar quais sites ele visitou e em que horário, por quanto tempo durante o expediente. Fiscalizar o conteúdo do e-mail institucional do funcionário, desde que ele seja previamente avisado sobre esse monitoramento. Punir o funcionário por utilizar qualquer site ou rede que seja proibido no ambiente corporativo e monitorar tudo que é feito nos perfis oficiais de suas marcas nas redes sociais. E o que a instituição não pode fazer? Ler o conteúdo do e-mail particular do funcionário, o que não é @empresa.com.br, que não seja institucional. Acompanhar as atividades do funcionário nas redes sociais que estão protegidas por configurações de privacidade. Punir o funcionário por utilizar redes sociais ou e-mail pessoal, se essa proibição não estiver oficialmente divulgada em algum código de conduta corporativo, manual ou cartilha. Só para ressaltar que as instituições elas poderão fazer esse monitoramento de forma que isso esteja bem claro e que o colaborador assine esse termo de ciência em relação a isso no momento da contratação ou durante a prestação de serviços. O colaborador ele tem que saber dessa forma de monitoramento. Prosseguindo, nós vamos para o uso da internet e das redes sociais fora do ambiente de trabalho. Aí no material vem falando da questão que se um colaborador falar mal da instituição que ele trabalha nas redes sociais, ele pode ter consequências. Portanto, tem que haver cautela nos usos das redes sociais. Por quê? Se, por exemplo, houver manifestações com tons de crítica, algum questionamento que deveria ser tratado dentro da instituição, o empregador ele tem o direito de fazer a rescisão do contrato. E aí, o colaborador pode ser demandado na justiça pagando dano moral na esfera civil, responder na esfera criminal e ser condenado por crime de injúria, calúnia ou difamação,
ou ainda ser processado pelos colegas que se sentirem ofendidos. Vale lembrar que injúria é quando o que está sob ataque é a dignidade da pessoa. A difamação já ocorre quando imputa um fato difamatório, que pode até ser verdade, mas não precisa sair contando por aí. E a calúnia acontece quando é atribuído um crime e a pessoa sabe que a instituição não cometeu esse crime. E é possível separar o pessoal do profissional? Isso é importante, né? Porque quando você vai se candidatar a um cargo, principalmente se fosse um cargo mais alto, esse tipo de checagem é ainda mais profunda. Se você tem o hábito de cometer alguma ofensa moral às pessoas, ou de fazer diariamente postagens de âmbito político mais acaloradas, isso pode te prejudicar, porque como as pessoas usualmente elas adicionam todo tipo de pessoas às suas redes sociais, como chefes, os colegas de trabalho, os subordinados, então acaba que todos visualizam o que você posta. E hoje em dia, as instituições assim têm até cometido excessos, porém, essas instituições elas não querem que um tipo de pessoa polêmica seja vinculada à sua marca, é a sua reputação que está em jogo. E aí, na questão da parte da educação, né, nós temos nas nossas redes sociais, então, automaticamente, os nossos alunos, eles enviam convites, né, para nós aceitarmos. E aí? Né? É complicado, é bem complexo. Se você é uma pessoa tranquila, que não posta nada assim, digamos, de cunho sexual, de questões mais polêmicas, tranquilo. Agora, se você já é mais animado, aí é complicado você ter criança te seguindo ali na sua rede social. Isso tem que ser feita uma análise bem profunda sobre se é certo estar aceitando esse aluno ou não. E aí, prosseguindo, nós vamos para o cyberbullying. O que é a definição de cyberbullying? O cyberbullying é a prática da intimidação, humilhação, exposição vexatória, perseguição, calúnia e difamação por meio de ambientes virtuais como redes sociais, e-mail e aplicativos de mensagens. A incidência maior de casos de cyberbullying ocorre entre os adolescentes, porém há um número considerável de jovens e adultos que utilizam essa prática criminosa. E aí a gente tem que ficar atento na diferença de bullying para o cyberbullying. É porque o bullying é uma agressão física, verbal, psicológica de uma forma contínua e sistemática. Já o cyberbullying é a extensão dessa prática, porém no ambiente virtual. Infelizmente, o bullying entre adolescentes é muito praticado na escola, mas o cyberbullying ele ultrapassa essas fronteiras físicas, né? O que tira da vítima a possibilidade de estar escapando desses ataques, porque não tem para onde ela fugir, está todo mundo no meio virtual visualizando aquela agressão a essa pessoa. E aí podem ser consideradas cyberbullying ações como exposição de fotografias ou montagens constrangedoras, divulgação de fotografias íntimas, críticas à aparência física, opinião e ao comportamento social de indivíduos repetitivamente. E normalmente esse tipo de pessoa que comete esse tipo de agressão, ele usa perfil fake, que ele é muito corajoso atrás de um computador, né? Aí ele cria esse perfil fake e sai disseminando essas barbaridades na rede. E no contexto do cyberbullying, nós temos alguns termos que são muito utilizados e eu vou apresentar para vocês. O hater é a palavra que significa aquele que odeia. São pessoas que disseminam ódio no ambiente virtual, atacam as outras pessoas com ofensas e humilhações de forma sistemática. Né? Normalmente os artistas, principalmente, que têm muita visibilidade na rede, eles possuem vários haters. Então, essas pessoas vivem em função de estar criticando
essa figura pública. Sexting, que consiste na troca de mensagens de cunho sexual, podendo ou não ter imagens de nudez das pessoas envolvidas. Quando há essa troca de imagens, o sexting pode tornar-se perigoso, pois pode ser divulgado por aquele que recebeu as imagens. Ou também os hackers podem invadir os aparelhos e fazer a divulgação desse conteúdo. Então, essa prática de sexting é muito perigosa, porque você não sabe quem vai ter acesso, e você não sabe o que a pessoa que está lá do outro lado vai fazer com o seu conteúdo. Não é aconselhável. E ainda tem também, ainda no âmbito sexual, o revenge porn. Essa expressão significa vingança pornográfica, diz respeito ao ato de divulgar imagens eróticas e de nudez de uma pessoa. Exemplo, você namora com a pessoa há muito tempo e vocês têm o hábito de fazer esse tipo de compartilhamento. Terminou a relação, terminou o namoro, o noivado, até mesmo o casamento. O que a pessoa faz? Ela está intrigada contigo, ela vai lá e posta suas imagens. É um caos. Nós já passamos para as consequências do cyberbullying, porque quem sofre esse tipo de assédio, normalmente eles demonstram isolamento, tristeza, que podem até evoluir para uma depressão, transtornos e síndromes. E se não for tratados esses sintomas, eles podem permanecer o resto da vida dessas pessoas, o que gera um enorme transtorno para essas vítimas, né, que eles acabam tendo dificuldade de relacionamento, às vezes até podem levar à prática do suicídio. Há pouco tempo atrás, nós tivemos em Natal, né, um jovem de 16 anos, o Lucas Santos, é filho de uma cantora conhecida lá naquela região, que cometeu suicídio após ele sofrer com comentários homofóbicos, né? Ele fez uma publicação no TikTok e as pessoas o assediaram, os haters. E ele não suportou e se suicidou, ou seja, um adolescente que tinha toda uma vida pela frente, não teve suporte psicológico, não teve condições de suportar aquele tipo de agressão que ele sofreu. É muito triste. E quais as atitudes você deve ter para evitar que seja vítima de cyberbullying? Você vai colocar isso dentro da sua realidade, né? Não expor a sua vida nas redes, evitar a exposição de intimidades na internet. Quando for atacado por alguém, bloquear essa pessoa. Não enviar fotos íntimas, mesmo que seja seu parceiro e que confie nessa pessoa, a gente tem que pôr maldade. Em caso de exposição de fotos íntimas, procurar uma delegacia e registrar um BO. Em caso de agressões que possam causar danos morais por injúria, calúnia e difamação, procurar a delegacia e registrar um boletim. Se for vitimado por alguma agressão, antes de tomar qualquer atitude, converse com seus responsáveis ou algum adulto de sua confiança que possa te apoiar ou te auxiliar, um familiar, um amigo, quem quer que seja. Pais e mães ou responsáveis devem sempre monitorar o que os menores fazem na internet a fim de auxiliá-los quando sofrerem agressões ou coibirem possíveis atos agressivos praticados por eles. Porque da mesma forma que você pode sofrer, você pode cometer agressão também. Essa questão do TikTok, muitas crianças são adeptas a esse aplicativo e tem que ter uma supervisão, porque ali está aberto para comentários de todo mundo, o todo mundo geral. Então, será que aquela criança, se receber uma crítica, o seu nariz é grande, ela tem maturidade para receber essa crítica, ela tem maturidade para falar assim, eu não vou ligar para isso, então é de responsabilidade dos pais esse monitoramento para que essa criança não seja afetada pela rede. Dados de casos de cyberbullying no Brasil. Um levantamento do Instituto de Pesquisas Ipsos, ele nos revela que o Brasil é o segundo país no ranking de cyberbullying no mundo, perdendo apenas para a Índia.
Em uma pesquisa encomendada pela Intel, foi revelado os seguintes dados de cyberbullying no país. 66% dos entrevistados presenciaram casos de agressão na internet. 21 afirmam ter sofrido cyberbullying. 24% realizaram atividades consideradas cyberbullying. E desse grupo que realizaram essas ações, 14% admitiram falar mal de uma pessoa para outra, 13 afirmaram zombar de alguém por sua aparência, 7 marcaram alguém em fotos vexatórias, 3 ameaçaram alguém, 3% zombaram de alguém por conta de sua sexualidade e 2% postaram intencionalmente sobre eventos em que um colega foi excluído para ele ver que foi excluído. E os três principais motivos que as crianças entrevistadas utilizaram para justificar suas ações foram por defesa, porque aquela pessoa que foi atacada tratou mal anteriormente, por não gostar da pessoa afetada, eu não vou com a sua cara, então deixa eu cometer aqui uma agressão virtual contra você, não vai acontecer nada mesmo, ou por acompanharem outros que já praticavam as ações agressivas. Aqui é o tal do Maria vai com as outras, né? Aí que entra a ação dos pais em estar ajudando essa criança, esses adolescentes a serem seres autocríticos, autoconfiantes, que tenha a sua personalidade formada sem que deixe que outros influenciem a sua personalidade. Então, assim, quando você tem filho, eu tenho uma filha, né, já é adulta, tem 20 anos, já está na faculdade, eu sempre trabalhei dessa forma. Você tem que ter o seu pensamento. Mediante tudo que você sabe, você tem que saber se aquela ação que estão querendo, estão te convidando, aquilo é certo ou errado. Sim ou não? Tá? Porque a gente não está o tempo todo do lado do nosso filho. Então, é obrigação dos pais, sim, tá contribuindo para a formação dessa personalidade, assim como os professores dentro da escola com determinados temas também que contribuem para isso. E agora nós já vamos passar para o Marco Civil da Internet. A discussão sobre projetos de leis que estabelecessem os crimes cometidos na web vem desde meados de 1999. E em 2012, houve uma grande mudança, um salto, pois aconteceu o caso da atriz Carolina Dickmann. Foi que várias fotos íntimas dela foram parar na internet, porque a sua conta de e-mail foi invadida por um hacker e que acabou tentando extorquir dinheiro dela. Ele não obteve êxito e ele divulgou aquelas fotos. Né? E o nome dessa atriz acabou apelidando a lei número 12.737, de 30 de novembro de 2012, que pune quem acessa arquivos de outras pessoas sem autorização. E aí, em seguida a esse evento, nós tivemos o Marco Civil da Internet, que oficialmente é chamado de Lei número 12.965, de 2014, e é a lei que regula o uso da internet no Brasil por meio da previsão de princípios, garantias, direitos e deveres para quem usa a rede, bem como a determinação de diretrizes para a atuação do Estado. Essa lei, ela nos garante a privacidade dos nossos dados e a violação dessa privacidade é proibida. E o Marco Civil da Internet, ele tem como princípios essenciais, de acordo com o seu artigo 3º, o primeiro, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento. Que aí, no caso, também a Constituição Federal, ela prevê a liberdade de expressão, no seu artigo 5º, ao estabelecer que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato, exceto em casos de exercício profissional. O segundo já é a proteção da privacidade dos usuários e de seus dados pessoais, que a Constituição Federal também já assegura o direito à privacidade no seu artigo 5º,
no qual ela disciplina que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E terceiro é a garantia da neutralidade da rede, né, que pode se entender por neutralidade o tratamento igualitário de informações na rede, independente do tipo de conteúdo, sua origem ou destino e da aplicação do serviço utilizado. E mais aqui ao final do material eu deixo algumas dicas para vocês de comportamento dentro da empresa, dentro da instituição que vocês irão trabalhar ou que vocês trabalham. Deixo um caso aqui que aconteceu, uma situação bem desagradável de uma pessoa conhecida aqui na nossa cidade, a conduta do professor também em relação ao uso do celular dentro da sala de aula e, para encerrar mesmo, eu deixo atitudes preventivas de como você pode ter um pouquinho mais de segurança em relação ao uso das redes. E uma coisa que eu quero destacar aqui para vocês é aqui nas atualizações. Recusar pedido de atualização de sistema. Elas são feitas automaticamente, nunca por outros meios, como, por exemplo, e-mail. E agora está um golpe no Instagram também, muita gente tendo Instagram hackeado, porque os criminosos cibernéticos, vamos dizer assim, eles mandam a solicitação de atualização, a pessoa inocentemente clica e aí ela perde o acesso ao seu Instagram e a pessoa começa a pedir as coisas, pede Pix, pede um monte de coisa em nome dessa pessoa, ou tentando dar golpe, vendendo mercadorias. Aqui em Barbacena está acontecendo demais, várias e várias pessoas passando por isso. Então, além da ética no uso de tudo, nós temos que ter também maldade, né? A gente tem que ter maldade nesse uso, link suspeito, não clicar de forma alguma, porque se você está ali no seu computador, possivelmente tem um antivírus que vai bloquear. Mas se o seu antivírus não for tão potente assim, como que você vai fazer? No celular? Será que no seu celular você instalou um antivírus? Então, ficam as dicas, né? E vamos ter esse uso consciente, com muita ética, na utilização desse mundo maravilhoso que é a internet, se utilizada com cuidado, ok? Então é isso, a nossa aula de hoje. Um forte abraço para vocês, até mais.